aqui para ter mais um dia de aula, certo? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar matemática. Vocês se lembram que na matéria de matemática estamos trabalhando as figuras planas? Lembram-se? Deixa eu aqui, ó. Estamos trabalhando o círculo. Finjam que é um círculo. E eu finjo que eu acredito que vocês fingiram que acreditaram. Fechado? Então, círculo, retângulo e um triângulo, certo? Faltou o quê? O quadrado. Vamos fazer um quadrado? Tia recortou aqui um pedaço de papel para fazermos um quadrado. O quadrado, ele tem o quê? 4 lados iguais, não é isso? Vou tentar fazer aqui 4 lados iguais. Eu acho certo? E se eu quiser dividir o quadrado no meio, como poderia? Você poderia dividir ele ao meio assim, ó, metade de um quadrado. Ou assim, desse outra forma, metade de um quadrado. Ou você poderia dividir ele ao meio assim, metade de um quadrado. Ou assim, metade do quadrado. Entenderam? Para dividir ao meio, você vai fazer 2 pedaços iguais, ou seja, 2 pedaços que têm a mesma largura e o mesmo comprimento. Aqui, ó. Dividiu aqui, ficou o meio do quadrado. Se eu dividir aqui também, vai ficar o meio do quadrado, certo? E no retângulo, como isso seria? Tcharam! No primeiro, tá falando o seguinte: o que você sabe sobre o problema? Nessa questão aqui, o que você sabe sobre o problema, vocês irão colocar assim o que você já sabe. Por exemplo, se o problema fosse como dividir o quadrado ao meio, seria um problema. Aí perguntar, o que você sabe sobre o problema? Bom, o que eu sei sobre o problema é que há um quadrado e eu tenho que dividir ele ao meio. Então, o que eu sei sobre o problema é isso. Aí eu escreveria lá, há um quadrado e tenho que dividir o quadrado ao meio, certo? No caso de vocês, vocês vão responder o quê? O que é que vocês sabem? Voltando ao problema. Como seria possível dividir um retângulo em 8 retângulos menores e do mesmo tamanho? Quantas fileiras haveriam? Quantos retângulos haverá em cada fileira? E aí vocês vão fazer o quê? O que é que vocês sabem que vocês já têm, que vocês precisam fazer? Aí você vai colocar aqui. Tipo esse exemplo que tia deu. Segundo, o que você precisa encontrar? E aí, se fosse, por exemplo, no quadrado, que foi no círculo, para dividir o círculo ao meio. Vamos lá. Que é mais fácil porque o quadrado a gente já está arriscado, pode atrapalhar vocês. O círculo. Teve um problema para mim pegar esse círculo e dividir o círculo ao meio. Então, o que é que eu precisaria encontrar aí? A metade do círculo, certo? Aí, no caso, eu colocaria aí, eu responderia a metade do círculo. E nos de vocês, o que é que vocês precisam encontrar? Vocês têm um retângulo e precisam encontrar o quê? Aí vocês coloquem. Aí, como você poderia resolver o problema? Bom, como assim, tia? É simples. Eu preciso aqui encontrar a metade do círculo. Então, eu tenho a opção de fazer um traço vertical e posso também fazer um traço lateral ou dobrar o círculo. Tá vendo?
dessa forma, vertical, ou, vertical não, gente, horizontal, te errou, horizontal. Ou dobrar o círculo verticalmente. Aí eu escreveria aqui, ó. Eu posso fazer uma linha vertical no meio do círculo, posso fazer uma linha horizontal também no meio do círculo que vá de um lado ao outro. Posso dobrar o círculo horizontalmente, encontrando a parte de cima com a parte de baixo. Posso dobrar o círculo ao meio, encontrando a lateral com lateral. E aí eu iria escrever aí no terceiro, certo? E no caso de vocês, como vocês podem resolver? Aí vocês vão lá falando as possibilidades que tem para que através desse retângulo, de um retângulo, vocês consigam fazer 8 retângulos diferentes. No meu caso, a possibilidade que eu encontrei foi fazer 2 fileiras, no meu caso, fazer 2 fileiras com 3 retângulos. Teria outras formas? Sim, pode sim ter outras formas. Eu poderia fazer... Deixa a tia fazer aqui o negócio. Vou fazer aqui um outro retângulo. Aqui, ó. Nesse retângulo aqui, foi pedido que eu fizesse 6. O de vocês é 8. O de tia é 6. No meu de 6, eu fiz 2 fileiras com 3. Mas também eu poderia ter feito... Deixa eu fazer aqui. Pequenininho, mas espero que vocês vejam. Aqui, ó. Mas eu poderia ter feito uma fileira com 6 retângulos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Então, as possibilidades que eu achei de fazer 6 retângulos através de um foi 2 fileiras com 3 e uma fileira com 6. Certo? E aí vocês, quais são as possibilidades que vocês têm para fazer 8 retângulos dentro de um retângulo? Aí vocês peguem e escrevem aí nessa parte de como resolveria o problema. Aí no caso meu, eu colocaria lá, fazer 2 fileiras com 3, ou fazer uma fileira com 6. Aí vocês escrevem aí quantas fileiras vocês conseguiram fazer, quantos ficaram em cada fileira, certo? Bom, a nossa atividade de matemática é essa. Se vocês tiverem alguma dúvida, tia, tu falou rápido, tia, não entendi, tia, me explica de novo. Manda mensagem pra tia no zap, que tia tá aqui à disposição pra estar ajudando vocês, certo? Beijo!